produto barbeiro. Hoje nós temos aqui mais um convidado. Comigo está o Pedro Luiz Rocato. O Pedro Luiz Rocato é um consultor, tem vários livros publicados e eu estou com um exemplar na mão, esse que vocês estão vendo aí, olha. Venda mais valor, como vender valor e não preço, publicado aqui pela M-Books. Pedro Luiz, obrigado aqui pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço a oportunidade. O Pedro, quando a gente diz aqui como vender valor e não preço, né, de uma forma geral, como é que o mercado se comporta? Ele vende mais preço ou ele vende mais valor? O ponto fundamental é a leitura que você tem do cliente final, né, do quem está efetivamente realizando a compra. Quando você pressupõe que o cliente está buscando preço, o mais importante para ele é o menor preço, não preço de forma ampla. Porque nós temos o preço competitivo, o melhor custo-benefício, como também o menor preço. O menor preço é matemática, ou seja, se nós temos uma diferença, pode ser de 1 centavo, aquele que tem 1 centavo de diferença no preço menor é o menor preço. Então, quando você pressupõe que o cliente final está comprando preço, você já direciona a tua oferta pelo menor preço. E aí, consequentemente, todo o valor agregado da tua oferta, ela vai por água abaixo. E aí a única forma de ganhar é realmente conceder descontos. Na nossa metodologia, nós buscamos exatamente reverter esse quadro, porque o desconto concedido de forma indiscriminada, ele é um câncer na empresa. A partir do momento que a empresa sobrevive, a partir do momento que ela tem a rentabilidade, que tem uma operação com um resultado positivo. Então, a orientação do vendedor para um discurso alinhado qual é a necessidade do cliente, qual é a melhor solução para atender a sua necessidade, é um discurso mais centrado e que vai possibilitar a longevidade e sustentabilidade das empresas. Agora, então, Pedro, para que eu possa vender valor e não preço, eu tenho que vender o quê? A qualidade, a marca, a intangibilidade, a admirabilidade ou a parte física do produto? O ponto-chave é identificar o que é valor para o seu interlocutor. Então você está na frente do cliente, você tem que fazer, através de perguntas e leituras, até do comportamento, dos sinais que o cliente proporciona a você, você identificar o que é valor para ele. Pode ser marca, pode ser status, pode ser segurança, pode ser disponibilidade, pode ser emoção, pode ser uma série de valores. E o valor, às vezes mais de um, né? A soma de mais de um. Exatamente. E detalhe, o valor, a percepção de valor, ela é dinâmica. O que para você é valor hoje, amanhã numa visita a uma loja ou num contato corporativo, pode ser outro. Porque o momento tem um apelo elevado do momento. Então é fundamental que a nossa força de vendas sejam especialistas em gestores da percepção do cliente. A partir do momento que eu identifico o que é valor para você, eu vou direcionar todo o discurso da minha oferta para aquele valor, ou valores. Agora, como é que eu posso identificar, então, o que é esse valor, sem correr, por exemplo, no erro de colocar o meu produto num preço acima que o consumidor final não pague? O ponto-chave é você, anteriormente à disponibilidade da oferta, a definição no modelo de precificação, definição de preço da tua oferta, você tem exercido um processo de pesquisa anterior, né? Para identificar a elasticidade de preço, qual é a faixa de preço que eu posso navegar na disponibilidade do produto. Isso é uma análise ampla, né? Nós temos que identificar quais os principais concorrentes, que mercado que eu estou inserido, qual a roupagem que eu vou dar no produto, o que eu vou proporcionar. Por exemplo, a capa de um livro, a capa de um DVD, dependendo da qualidade do material, da forma de apresentação, da criação, ele também influencia na percepção de valor. A mesma coisa a marca, a editora, a marca de um determinado produto, ela também inspira valor, a percepção de valor. Então tudo isso contribui no composite de preço e elasticidade de preço que eu tenho. Mas é fundamental, obviamente, antes que eu identifique qual é a margem o resultado que eu pretendo ter com aquele produto, que eu identifique o preço que o cliente está disposto a pagar por ele. Porque se o preço estiver disposicionado, eu tenho que fazer um processo de engenharia reversa, né? Onde eu vou identificar como reduzir os meus custos ou mudar a percepção do cliente para reposicionar o preço de maneira diferenciada. Com que ele vai comparar o meu produto? Esse é o ponto-chave. Né? Nem sempre o que eu imagino o que eu gostaria que meu produto fosse comparado é o que o cliente compara. Então já começa o processo errado aí. Então, mas é isso, o cliente compara por preço. Como é que nós fazemos? Se ele compara por preço, você tem que identificar quais outros valores aliados ao preço. Porque o preço, ele é um dos fatores, ele não é o fator principal, é um fator de alta relevância.
mas não é o fator principal. Então, a partir do momento que eu tenho um preço na minha cabeça, que eu estou disposto a pagar pelo livro, eu tenho que identificar esse livro, que valor que ele representa para você. Ele está diretamente relacionado a quanto você está disposto a pagar. Quando eu começo a agregar valor, identificar fatores que você possa não ter percebido, e relaciono isso ao meu produto, provavelmente o direcionamento de preço, a linha de preço pode ser elevada. Eu sempre digo, o comprador, ele está numa posição fragilizada, a partir do momento que ele não tem certeza de que o que você está disponibilizando é a melhor solução para o problema dele. Então ele vai estar sempre sendo posicionado numa posição vulnerável. Qual é um dos pontos-chave para a venda de valor agregado? Proporcionar segurança ao cliente. Né? Estabelecer um canal de confiança, onde você mostra para ele que efetivamente aquilo que você está proporcionando como oferta é a melhor solução para o problema dele. Agora, você acha que isso vale também para as vendas de impulso? Ou as vendas por impulso são eminentemente emocionais e não entram essas questões que você relacionou? Uma pergunta perfeita. A partir do momento que você tem alguns produtos e ofertas onde a venda de valor agregado ela tem maior melhor resposta. Vejam, por exemplo, o modelo mais transacional, né? Vamos dar um exemplo aqui, o commodity, como uma Coca-Cola. Né? Se eu perguntar para você quanto você está disposto a pagar por uma lata de Coca-Cola, você vai dizer, depende do valor, depende do local, depende da sede, depende de uma série de fatores. Então, qual é o ponto fundamental? A identificação de valor. Pode ser um produto facilmente encontrável, como Coca-Cola. Mas, por exemplo, uma Coca-Cola disponível no frigobar do hotel, você sair do seu quarto e procurar uma Coca-Cola fora, será que você não paga 5, 6 reais no frigobar? Por outro lado, uma casa noturna, um bar, a bebida também tem um valor mais elevado. Você vai sair, vai levar a bebida, nem isso é permitido, e nem pega bem. Então, tudo é muito relativo de acordo com o momento, a percepção. Por isso que eu falei que a percepção é dinâmica, é momentânea. Né? O que hoje pode ser valor, amanhã não. Eu não posso dizer o valor que eu pago por uma lata de Coca-Cola. Né? Eu vou considerar o quê? O valor que eu pago uma lata de Coca-Cola proporcional à minha sede, proporcional ao local da compra, proporcional à dificuldade de encontrar a lata de Coca-Cola. Então, o que leva muitas vezes a pessoa saber que aquela garrafa de vinho que você toma no restaurante custa 50 reais, no supermercado custa 15? Eu vou dar um exemplo, você falou de vinho, é um exemplo perfeito. Eu, inclusive, cito dois exemplos de vinho no livro. Um deles, há um tempo atrás, eu estava no hotel, né, em Campos do Jordão. Estava no hotel no final de semana e ao lado da minha mesa, algumas pessoas chegaram para o jantar, né, no hotel, e pediram, eu percebi nitidamente, quando nós trabalhamos em vendas, e ainda mais no caso do processo de contato com pessoas constantemente, você fica ligado a tudo, né? Pode ser que eu seja mal educado e estar ouvindo a conversa do lado, mas acontece, não tem jeito, né? E aí ele estava com o cardápio aberto e eu vi a pessoa correr o dedo pelo preço do vinho. Foi nítido aquilo. A empresa ia pagar a conta, ela estava com as despesas cobertas pela empresa, ela, de maneira muito nítida, procurando o vinho pelo preço. Aí ela escolheu de maior valor e pediu para o garçom. Como o vinho de maior valor não era o de maior giro no hotel, no restaurante do hotel, ele não tinha disponibilidade. Mas o garçom, muito rápido, ele percebeu que ela estava relacionando qualidade a preço, ao maior preço. O que ele fez? Ele, de maneira muito sutil, falou para ela, nós temos vinhos muito bons, que não necessariamente são os de maior valor, maior preço no cardápio, mas são vinhos muito bons. Se a senhora quiser, eu posso sugerir um vinho de altíssima qualidade por um preço mais acessível que eu tenho disponibilidade em estoque. Ou seja, essa percepção que nós temos muitas vezes de produto importado, produto bom, produto nacional ruim, e vice-versa, são percepções que nós temos. O vendedor, o profissional de vendas, tem que gerenciar essa percepção através das perguntas, dos sinais, mas tomar muito cuidado também. Né? Imagine o tato que esse garçom teve que ter para não dizer que o vinho, a escolha, o critério de escolha dela não era o mais indicado. Né?